Olha que coisa tão profunda, essa imersão para os últimos dias. E hoje a gente vai aprender um pouquinho a respeito de imersão. Vamos falar exatamente a respeito do tema. E quando eu li esse título, né, papai falou comigo a respeito desse tema, fiquei muito empolgada. E logo eu lembrei de uma experiência que eu vivi ano passado. Em setembro de 2019, ano passado, a gente casou. E a gente teve a oportunidade maravilhosa de conhecer o México. Aquelas praias de Cancún que a gente vê na televisão e tal. Era um sonho do nosso coração, um desejo do nosso coração. E a gente teve essa oportunidade de conhecer aquele lugar. E querido, vou lhe dizer uma coisa. Se por foto é bonito, pessoalmente é extraordinário. É uma coisa de gente doida. Parecia que era efeito, mas não é. É lindo demais, coisas maravilhosas. E eu lembro que a gente chegou num dia, no outro dia de manhã a gente tinha uma pequena reunião com o rapaz da agência de turismo daqui do Brasil, e ele ia fazer só essa reunião para alinhar algumas coisas da nossa viagem, oferecer alguns pacotes, apresentar, falar sobre o hotel, dizer onde tinha mercado perto, essas coisas todas. Ele era mexicano, mas falava português, e a gente conseguiu ter uma conversa bem legal. E aí ele começou a apresentar alguns pacotes de passeio para nós. E a gente ali, né, com expectativa, a gente em outro país, aquela coisa, bem o primeiro dia no México, então a gente estava com muita expectativa, e ele começou a apresentar aqueles pacotes para nós. Tinha vários tipos de passeio para conhecer outra cidade, para conhecer uma ilha, para fazer um mergulho, para fazer várias coisas. E a gente decidiu escolher 2 passeios daquele montão que ele tinha apresentado para nós. E a gente escolheu conhecer uma ilha chamada Isla Mujeres, e a gente escolheu também fazer um mergulho de snorkel em alto mar, numa água cristalina, e a gente pagou por aquilo e a gente escolheu. Falar assim, eles escolheram. A gente escolheu fazer aquilo ali, a gente investiu aquilo ali. E geramos expectativas baseadas naquilo que a gente tinha escolhido. E ele deu as coisas que a gente precisava fazer, né? Entregou um voucherzinho que a gente precisava entregar à van, que precisava entregar no barco, todas essas coisas. E chegou o grande dia dessa viagem maravilhosa que a gente ia fazer, um mergulho em alto mar, e a gente estava com muita expectativa. E a gente saiu do hotel, se encontrou com as outras pessoas que iam participar do mesmo pacote que a gente. E a gente pegou um barco e começou a entrar mar adentro. E dentro daquele lugar estava todo mundo naquele mesmo ambiente, aquela mesma expectativa, um ambiente bem feliz, tinha uma música lá ligada. Eu e Gabriel sentados, sem entender muita coisa. E ele disse, o inglês é difícil, o espanhol é muito mais, você pode ter certeza disso. Eu não estava entendendo nada do que aquele povo estava falando. E aí começaram, e aí a música baixou um momento, e um rapaz se apresentou como o guia que ia guiar a gente, que ia conduzir aquele momento. E ele começou a dar instruções do que iria acontecer. Instruções das coisas que a gente começaria a experimentar a partir daquele momento. E ele começou a falar em espanhol, minha gente. Estava eu e João Gabriel lá sentados, aquele homem falando super rápido, em espanhol. Depois ele começou a falar em inglês e a gente não estava entendendo nada. Nada. As instruções que a gente precisava para aquele passeio estavam muito confuso na minha cabeça. E eu comecei a entender água, mar, protetor solar, umas palavras assim, aleatórias, e comecei a tentar juntar frases para que eu pegasse o máximo de informações. Sabe que muitas vezes você está num lugar, Deus começa a falar com você, você não está sintonizado da mesma forma que Ele. Ele começa a te dar instruções, ele começa a ministrar o seu coração, ele começa a falar com você diante do culto e você entende, água, mar, não pode. O quê? Mas Deus está falando. Aquele homem estava falando o tempo todo para a gente. A falha não estava na comunicação nele, a falha estava em mim, que não conseguia entender o que ele estava falando. E sabe que eu perecia algumas vezes porque não tinha pegado as informações corretas. Ele estava lá dando as instruções. Eu sabia que ele dizia para levantar a mão esquerda em algum momento, a mão direita em algum momento. Se acontecesse tal coisa, era para fazer tal coisa. E eu estava ali,
prestando atenção, tentando entender tudo que ele falava para não perder nada, mas a linguagem estava desajustada. Eu não conseguia entender o que ele estava falando. Nós precisamos sintonizar, entender o que Deus está falando. A gente não precisa só ouvir, não, porque eu estava ouvindo ele falando, eu precisava entender. As informações precisavam ser claras para mim, mas eu precisava estar entendendo. Eu sabia que ele estava falando, mas não estava entendendo direito. Isso era um fato. E aí, ele falou, a gente mais ou menos entendeu, e começou a distribuição de equipamentos para o mergulho. Fala assim, distribuição de equipamentos. Eles começaram a dar os equipamentos a todo mundo que estava no barco. Nós recebemos um colete, uma máscara, que tem aquele canudinho, né, que é o snorkel, e um pé de pato. E aquele homem foi para frente para que todo mundo pudesse ver ele. Ele começou a ensinar como usava aqueles equipamentos. O colete você prende assim, a máscara você coloca assim, o pé de pato você coloca assim. E ele começou a ensinar todas aquelas coisas. Mas ele estava falando em espanhol. Eu estava tentando visualizar o máximo que ele estava fazendo para colocar certo, para fazer certo, para não morrer afogada. E sabe que um colete colocado de forma errada, ele pode te sufocar? Se um colete não estiver bem ajustado, se você mergulhar, ele sufoca você vai ficar assim, ó. Foi o que aconteceu comigo. Vou contar já essa experiência. Se ele não estiver bem apertado no seu corpo, ele vai subir e te sufocar. Se o pé de pato não estiver colocado de forma certa no seu pé, você não vai conseguir sair do canto, você não vai conseguir nadar. Ao contrário, aquilo vai te prejudicar. Se aquela máscara não tivesse colocada da forma certa, você vai morrer afogado, você vai engolir água, você vai respirar água. As informações eu tinha, mas não conseguia entender. Aquelas coisas estavam sendo mostradas a mim, estavam sendo ensinadas, mas eu estava longe de entender. Você está conseguindo me entender onde a gente está querendo chegar nessa manhã? E aí deu prosseguimento, a gente continuou lá, colocou tudo. E a galera começou a tirar foto, bem legal, todo mundo com muita expectativa. E a gente chegou num ponto certo, fala assim, num ponto certo. Tinha que ser naquele lugar, aquele barco não poderia parar em outro canto, porque era aquele Recife que a gente ia visitar. Era aquele lugar que a gente precisava ver, era aquele lugar que os guias tinham conhecimento a respeito da área. E a gente precisava estar preparado para mergulhar. Naquele momento não dava tempo mais a gente saber se o colete estava certo, se a máscara estava certa. A gente tinha que estar preparado, porque já estava na hora. Às vezes, querido, chega na hora de você tomar algumas atitudes e você ainda está tentando lembrar o que o instrutor tinha falado lá no início. Desinformado, sem informação, sem coisas dentro, não construiu nada, não conseguiu entender nada. Aí chega na hora de você dar o salto da sua vida e você está lá. Eu vou morrer agora. E estava lá um instrutor, foi para frente de todo, o barco parou, a música baixou, foi para frente de todo mundo e ele começou a ensinar como mergulhar. Ele ensinou tudo, deixou nada passar. Ele disse assim, quem não quiser pular, vai pela escada, faça uma fila. Quem quiser pular, você tem que vir para cá. Não estava entendendo o que ele estava falando, mas ele estava mostrando. Ele disse assim, segura o colete e segura a máscara, bota um pé na frente e pula na água. E Gabriel falou, a gente vai pular. Eu falei, eu não vou pular não. Ele falou, vamos pular. Aí eu fui pular com ele. Lembra que o meu colete não estava colocado da forma certa? Lembra que eu não tinha entendido como colocava os equipamentos da forma certa? Gabriel pulou na frente e eu falei, tinha gente atrás de mim, eu não ia passar vergonha no México. E estava lá eu, segurei o colete, segurei a máscara e quando eu pulei, a pressão me fez imergir, mas o colete folgado me sufocou para cima e eu fiquei lá. Na ponta do barco, o povo lá me olhando, certamente dizendo uma bichinha. Eu lá presa com o colete folgado em mim. E eu lá agora tinha que lutar sozinha, que nem Gabriel estava abestalhado. Já
Esse menino é um peixe. E ele nem ligou pra mim, mas tá dentro da água, tá bom, tá viva, tá bom. E eu lá ali estava tendo que lutar sozinha, tendo que ter um esforço desnecessário. Enquanto eu poderia estar aproveitando a minha experiência, eu estava tendo um esforço desnecessário para tentar regular coisas que estavam no tempo errado de regular. Não era o momento certo de fazer aqueles ajustes. Eu tive que aplicar muito mais força, muito mais esforço. Eu estava sozinha, sem orientação. E às vezes a gente pergunta, cadê Deus? Deus está no barco dando as instruções, querido. Ensinando tudo, demonstrando. E a gente pula na água sem saber de nada. Aí fala, como é que eu vim parar aqui? Não tem ninguém para me ajudar, eu estou aqui nessa imensidão, não sei como me comportar, meu Deus. As instruções estavam lá. Quem não estava entendendo era eu, porque quem estava entendendo já estava curtindo. Já estava aproveitando, já estava vendo os peixes, já estava... Pronto. E passou o tumulto, consegui arrumar tudo. E eu sabia que tinha um guia, e para onde aquele guia ia, a gente tinha que ir junto. Então sempre tinha uma pessoa gritando, ei, vem para cá, por esse lado. E a gente foi seguindo aquilo. E chegou um certo ponto onde eu comecei a observar um homem. Só esse homem. Todos nós estávamos na mesma condição. A gente estava todo mundo lá naquele mesmo tipo de mergulho, né, o snorkel. E, gente, é a coisa mais linda do mundo, sinceramente. Fundo do mar, a gente vê naqueles corais, água cristalina, vários tipos de peixes, os peixes passando assim por a gente. A coisa mais incrível do mundo era aquele momento ali. Mas tinha um homem que ele estava sem colete, sem máscara, sem nada. Ele fazia parte dos guias do barco. E ele tinha liberdade para aproveitar de coisas que eu não estava aproveitando. Eu estava numa superfície, sufocado com colete. E aquele homem mergulhava, ele tinha uma câmerazinha pequena na mão, e no meio de todo mundo ele ia lá embaixo, tirava foto das coisas mais lindas, ele estava muito mais perto do que eu. Eu estava visualizando uma coisa, ele estava experimentando uma coisa. E eu comecei, quem é esse homem que está lá embaixo? Por que ele pode tocar no que eu só consigo ver? Quem é esse homem lá embaixo que está provando de uma prosperidade sobrenatural? Porque ele consegue tocar e eu só consigo ver. Porque essa pessoa está prosperando em áreas na vida da família? Porque ela está crescendo? Porque os negócios estão prosperando? Por que ela nunca fica doente e eu só consigo ver e ela está tocando? Aí eu lembrei, eu que escolhi esse tipo de mergulho. Ninguém me obrigou a escolher esse tipo de mergulho não, querido. Aqueles equipamentos estavam em mim, me prendendo na superfície, porque foi eu que escolhi. Porque se eu quisesse um mergulho lá embaixo, eu teria que pagar e passar por um curso muito mais preparatório. O que eu tinha naquela água? Eu estava no mar Caribenho, um dos mares mais lindos, uma experiência sobrenatural e provando de uma superfície. E aí começou a acontecer um problema na minha vida. Eu comecei a enjoar. Porque faltava isso, né? Eu estava com aquele colete abençoado preso em mim. O certo para você mergulhar em snorkel é você ficar horizontal com a água. Você ficar assim, então você consegue nadar e se movimentar e consegue experimentar de tudo aquilo. Eu estava enjoada, então eu fiquei vertical. O colete subiu. Eu estava sufocada, eu estava vertical. Começando a passando mal, o Gabriel estava distante de mim, obviamente. E eu comecei a procurar Gabriel, porque eu não conhecia ninguém. E consegui chegar a ele. Eu falei, Biel, eu estou enjoada. E ele, não acredito não. A gente pagou caro, a gente nem pulou na água, tu já enjoou. Eu falei, eu quero voltar para o barco. E ele falou, tá, volte. Como? Você não tinha entendido as instruções? Eu não sabia que tipo de sinal eu tinha que fazer para voltar para o barco.
Quando você está no lugar errado, na hora errada, da forma errada, até para voltar é difícil. Até para retroceder tem um problema. E eu comecei a olhar para o pessoal que estava lá no barco, para a galera que estava ao meu redor, e eu acho que alguém percebeu, teve compaixão, e ele repetiu de novo: se alguém precisar, levanta a mão esquerda. Eu fiquei lá paradinho com a mão esquerda levantada. E ele falou assim: você consegue nadar até o barco? Eu falei: consigo. Ele falou: venha que eu te ajudo aqui. E eu nadei até o barco. Ele me levantou, perguntou se estava bem, perguntou se estava precisando de água. Eu disse que não, só queria sentar. E aí eu devolvi aqueles equipamentos, porque não me pertencia. Tive que tirar tudo. Me sentei lá atrás, deitei no barco, fiquei lá: Senhor, eu quero voltar para a terra, meu Deus. Faz isso acontecer rápido, eu não aguento mais ficar aqui. Eu estava enjoada, tonta, com um ânsia de vômito, aquela coisa ruim. Sabia que você não foi chamado para superfície nenhuma? Superfície vai te enjoar. Vai te fazer ter vontade de vomitar. Não é seu lugar, aquele ambiente de ficar assim todo o tempo. Não é seu lugar, não. Aí estava eu lá enjoada, deitada no barco, sozinha no barco, todo mundo aproveitando. E eu lá pensando: meu Deus, eu só quero voltar para o hotel, não estou aguentando. A gente não tinha conseguido comprar remédio de enjoo, então não tinha tomado, estava aquele caos. E aí aos poucos a galera começou a voltar. E eu fiquei lembrando daquele homem. Porque, querido, uma experiência que eu estava com expectativa, porque às vezes as expectativas estão certas. Às vezes você está empolgado mesmo. Está com a expectativa certa de experimentar essa estação nova, algo novo, aleluia, e você gera expectativa. Mas quando a expectativa é frustrada, a culpa é do guia. A culpa é do dono do barco. Mas é porque você escolheu errado. O mergulho a gente escolheu errado. Eu escolhi errado, eu sabia que eu enjoava. Eu sabia que aquilo não é para mim. Às vezes você sabe que você não encaixa naquele lugar. Às vezes você sabe que não foi criado para aquele lugar, para aquela superfície, para aquele ambiente, para aquele momento. Mas até ali, Deus continuou dando instruções. Até naquele momento que você sabia que não era, Deus continuou: olha, para você não morrer, coloque esse colete aqui, minha filha. Agora coloque certo. Para você não morrer, o equipamento que eu vou te dar é essa máscara aqui. Agora fique na superfície, que se você mergulhar, você engole água. Ah, mas foram as ferramentas que Deus me deu para trabalhar. Foi a sua escolha lá no hotel. Dizer: eu quero fazer o snorkel, esse aqui, ó. E eu fui pesquisar, lembra que eu estava com 3 equipamentos só, né? Em alto mar, com apenas 3 equipamentos. E eu fui pesquisar quantos equipamentos um mergulhador profissional precisa. E eu vou ler para você, você não vai entender. Equipamento de um mergulhador profissional: um colete equilibrador, um cilindro de ar comprimido, regulador e octopus, ele não quer isso, profundímetro e manômetro, roupas apropriadas de mergulho, lastro, máscara, nadadeiras, pé de pato. É uma lista muito grande de coisas que você não pega vindo em um evento só. Que você não compra comprando uma pulseira de um evento só. Que você não adquire sendo fiel nas escolas dominicais. Quem quer ser profissional e trabalhar na área tem que ter um curso profissionalizante. Não pode só saber nadar e começar a trabalhar, não. Tem que ter um esforço, um esmero, uma dedicação, renúncia, tempo investido. Aí a gente vem para a igreja, senta na nossa cadeira e quer receber um cilindro nas costas.
a gente vem para a igreja, senta na nossa cadeira e quer sair todo preparado para dar um mergulho nas águas do Espírito. Não vai! Não vai conseguir provar de algo sobrenatural, ser imerso. Se você só tem equipamento de superfície, você morre. Se você tentar mergulhar, essas coisas vão te sugar para cima novamente. É você tentando e sendo puxado novamente pelas tentações. É você tentando e sendo puxado novamente pelo pecado. Você passa 3 segundos lá embaixo, sem respirar, prendendo fôlego e lutando, colocando força. Chega de colocar força, querido. Chega de ter que estar lutando diariamente para estar em um lugar onde Deus possa falar com você, tratar com você. Aí você consegue ouvir a voz de Deus, mas Ele está falando em espanhol. Não adianta de nada. Se a gente não souber entender a linguagem de Deus, se a gente não conhecer o que está escrito na palavra, se a gente não tiver uma vida diária de intimidade, de consagração, de entrega, buscando entender, Senhor, como é que eu coloco esse cilindro aqui nas minhas costas? Sabe que antes de um mergulhador fazer um mergulho muito profundo, ele precisa realizar testes para saber se aquela pressão em alto mar ele vai aguentar com aquele equipamento, com aquela roupa. Não é qualquer roupa que você chega em todas as profundidades. Existe tipo de roupa, não sei o que seco, não sei o que molhado, é vários tipos. Quanto mais profundo, mais equipado você vai estar. Você precisa estar. Quanto mais profundo você quer estar, mais equipado você precisa estar. Aí a gente chega num evento. Vou mostrar como a gente chega num evento. Estou pronto, Deus. Pode mandar água, que eu vou mergulhar agora nas tuas águas. Eu estou pronto, Senhor. O óculos embaçado, velho, usado, que só dá para fazer mergulho em piscina de criança. Que às vezes nem na unção do departamento infantil a gente consegue usar esse óculos. E começa a dizer a Deus que está pronto. Não é porque Deus não quer te levar naquele lugar não, querido. É porque Ele te ama. Ele está dizendo assim, ô meu filho, aprenda mais um pouquinho, vamos fazer assim. Dessa vez eu lhe dou o colete. Dessa vez eu lhe ensino a amarrar direitinho. Dessa vez você vai aprender. Vamos lá, eu te ensino. Vamos lá. Mas você está preso a isso aqui. Sabe o nome disso aqui? Vir para a igreja. Isso aqui é suficiente. Vir para a igreja aqui é suficiente. Servir em diaconato, servir no louvor é suficiente. Participar de uma consagração mensal é suficiente. Ser fiel nos dízimos e nas ofertas, suficiente demais até, pera ainda. Sou fiel nos dízimos e nas ofertas aqui é mais do que suficiente. Eu estou prontíssimo para viver o extraordinário de Deus. Deus está dizendo assim, tá não, meu filho. Venha e aprenda comigo. Deus é o teu instrutor. Aquele que te ensina, que te cerca de ensinamentos, que não só te ensina verbalmente, mas Ele te ensina na prática. Você vai ter que pular assim, com esse tipo de roupa, com esse tipo de equipamento, e aí a gente vai mais fundo, E aí, se você quiser conhecer mais fundo, a gente volta, troca de roupa, coloca um cilindro com mais tempo de ar e mergulha de novo. E aí a gente vai mais fundo. Se você quiser ir mais fundo, a gente volta, troca de roupa de novo e mergulha de novo. Uma vida de experiências extraordinárias com Deus. Mas a gente está preso na superfície. E achando que está abalando. Tô no mar do Cancún, papai.
comendo os peixinhos do Cancún. Enquanto tem um homem em mares desconhecidos, conhecendo coisas extraordinárias lá embaixo, provando de coisas extraordinárias lá embaixo, encontrando animais que nunca ninguém viu, espécies de coisas, de seres viventes que nunca ninguém viu. Tira uma foto, traz para a superfície, aí está aqui você com sua máscara. Eu vi o peixinho Nemo. O peixinho passou por mim, aleluia. Porque foi assim que aconteceu quando eu vi o primeiro peixinho. Olha o peixinho, olha o peixinho, o peixinho. E a gente está satisfeito. Tá bom demais aqui, Gabriel não enjoou, né? Então ele estava achando extraordinário aquilo, experiência linda, maravilhosa. Está satisfeito. Enquanto o mar é imenso e cheio de coisas extraordinárias, a gente não conhece nada diferente. Agora, pior do que quem está na superfície é quem só conhece o sargaço da praia. Na periferia da unção, na periferia da bondade de Deus. Não sabe experimentar de nada, aí entra no mar assim, aí volta, porque tem muito sargaço. Não consegue se livrar daquilo. Se passa 10 minutos no mar, começa a reclamar. Se começa a provar de uma coisinha, já começa a achar incômodo, já começa a achar que fulano está se amostrando na unção. Já começa a achar que fulano está forçando a unção. Isso aí é carnalidade pura desse pastor aí, forçando a unção. Está aqui, ó, um monte de sargaço ao seu redor, te coçando, te trazendo doença, e você não sabe o que está te tocando. Aquelas praias marrom de João Pessoa. Conheci Cancún, gente, eu sei o que é água limpa. Deus quer te levar para um lugar tão puro, tão limpo, tão transparente, uma água tão transparente. Você não vai precisar de filtro nenhum do Instagram, viu? Vai precisar colocar Photoshop em nenhuma fotinha, não. Vai precisar fingir que está provando o extraordinário de Deus, não. Porque quando você está lá embaixo, quem está aqui em cima está te vendo. E você não vai estar lá embaixo, porque graças a Deus estou aqui, o pessoal lá de cima está me vendo e eu estou aqui provando. Porque se você tiver com essa mentalidade, você vai estar lá em cima, nem adianta. Achando que está vivendo um extraordinário, mas na periferia, na superfície. Querido, Deus não te chamou para esse lugar. E nesses últimos tempos, virá oportunidades extraordinárias. É como se Deus te levasse para o mar do Cancún. Passagem grátis para você para o México, vamos comigo. Aí você vai ter que escolher que tipo de mergulho você vai fazer. Algumas pessoas vão escolher os mergulhos profundos e outras, infelizmente, vão escolher ficar enjoada no barco. Sem provar de nada. Não, prefiro a terra mesmo. Prefiro voltar para o hotel. Aí quando isso acontecer, você não fica olhando para a vida de fulaninho e ciclaninho, julgando não. Porque quem está lá embaixo investiu muito mais tempo. Investiu mais dinheiro. Investiu mais conhecimento. Investiu muito mais, pode ter certeza. Porque precisa estar chegando lá preparado. Porque senão você morre afogado também. Você pode ficar de pé. Oh, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Obrigada, Senhor, porque você nos instrui, você nos dá equipamentos necessários. Você não nos deixa perecer à deriva no mar. Você não permite. A sua mão de amor nos alcança na nossa fragilidade. Mas nós não queremos estar nessa condição, Senhor,
de precisar estar sendo resgatado por você e estar enjoando. Não, nós não queremos estar nessa condição. Eu quero estar numa condição, Senhor, onde as pressões do mar estejam ao meu favor. Porque na tua palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Nós não queremos perecer nessa superfície. Se for necessário, Senhor, eu quero voltar para o barco e aprender novamente e tentar te entender e querer trocar os meus equipamentos. Se for necessário, eu volto, Senhor. Sabe, querida, às vezes a gente precisa de renúncia. Às vezes o colete que está nos prendendo são os nossos títulos. O que está nos prendendo na nossa superfície, às vezes, é porque eu sou chamado nos 5-2 ministeriais. Aí você está lá na superfície, sufocado por um colete que não é seu. Sufocado em um lugar onde você não foi chamado para estar. Cuidado! Tem para mim quem vai escutar. Filho bom e fiel é quem vai estar molhado, encharcado. Nos apresentamos na sua presença, Senhor. Nos apresentamos nesse lugar. Consertemos as nossas escolhas. Eu conserto as minhas escolhas, Senhor. Talvez eu tenha escolhido mesmo fazer um mergulho de snorkel. Talvez eu não tenha entendido mesmo todas as instruções que você tentou me passar. Talvez eu não estou no lugar apropriado, no lugar certo. Eu não quero estar satisfeita nessa superfície. Eu não vou ficar satisfeita nesse lugar de superfície, onde as ondas me deixam enjoada, onde eu consigo ver os problemas que estão acontecendo ao meu redor. E eu lembrei de uma história. Sabe que teve um tsunami que aconteceu, que devastou tudo que viu pela frente. E depois de um tempo pegaram o relatório de um casal de mergulhador que estava em alto mar, naquela mesma praia. Em alto mar. E quando aquele tsunami passou por eles, destruiu uma cidade inteira, matou pessoas, destruiu vidas. Aquele casal subiu para a superfície. E eles disseram: nós sentimos uma pequena onda. Eles estavam tão profundos que o impacto que aquele tsunami causou naquela cidade não foi suficiente para abalar eles lá embaixo. Sabe que vai vir crises, vão vir ondas e que vai derrubar todo mundo. Vai vir um coronavírus. Vai vir uma coisa que as pessoas vão ficar com medo, atormentadas, mortes. Mas você vai estar tão profundo que você só vai saber o que aconteceu quando você sobe para a superfície e diz o que aconteceu aqui. Eu não experimentei disso. Querido, vão existir coisas que você não vai experimentar. A nossa missão é trazer a galera para o alto mar. Vem para o alto mar. Vem para o alto mar. É a nossa missão. Quanto mais gente mergulhada em alto mar, vai ter menos mortes. Quanto mais gente imerso, quanto mais gente imerso, quanto mais gente imerso, menos medo, menos crise de ansiedade, menos depressão, menos doença. Porque quando a gente está profundo, essas coisas não nos alcançam. Nós estamos cercados por um mar de amor que nos envolve da cabeça aos pés, da cabeça aos pés. Misericórdia, graça, paz, alegria, sustento, mantimento, nos cercando de todos os lados, nos cercando de todos os lados. Eu não tenho medo da morte.
Você acha que Jesus te daria o equipamento errado? Ou te ensinaria a colocar da forma errada? Não, querido. Você recebe o que você precisa. Não, você recebe o que você escolhe.